Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História do Mundo para as Crianças de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. Se inscreva se ainda não for inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Acionando o sininho, todos os dias você receberá um e-mail do YouTube com um link para o vídeo novo. Você quer receber esse vídeo? Então, clique no sininho, ok? E não esqueça de curtir, ok? Já curtiu? Já acionou o sininho? Já se inscreveu? Ok, então vamos para a história. Capítulo 29. Alexandre o Grande. Depois de tomar fôlego, Dona Benta perguntou: que você pretende ser quando tiver 20 anos, Pedrinho? Aqui a ilustração. O menino ficou atrapalhado. Ele pretendia ser tanta coisa, pois aos 20 anos o nosso Alexandre já era rei. Grande milagre, vovó. Eu também seria rei aos 20 anos se tivesse nascido filho de rei. Sim, não há nada demais em ser um rei aos 20 anos quando um homem nasce num trono. Mas o que esse reizinho de 20 anos fez é um assombro. Apesar de rei de 2 países, a Macedônia e a Grécia, não se contentou. Alexandre queria ser rei do mundo. Para isso, deu andamento àqueles planos de conquistar a Pérsia, fazendo apagar a guerra que 150 anos antes Dário havia feito aos gregos. E conquistou-a. Alexandre reuniu um excelente exército, atravessou o Helesponto e penetrou na Ásia, onde os persas não conseguiram embaraçar-lhe o caminho. Alexandre saía vencedor de todas as batalhas. Na sua contínua marcha para a frente, passou por uma cidade onde havia um templo célebre. Sabe por quê? Por causa de um nó. De um nó? Que graça, clamou Narizinho. Um nó cego, aposto. Um nó cego, na verdade, minha filha. Impossível de ser desatado. Era o célebre nó górdio, do qual um oráculo havia dito que quem o desatasse conquistaria a Pérsia. Quando Alexandre soube do caso, foi examinar o nó, e imediatamente viu que era mesmo um nó cego. Puxou então da espada e cortou-o pelo meio de um golpe. Exclamou Pedrinho. Só agora compreendo por que as pessoas que resolvem uma situação encrencada dizem: cortei o nó górdio. Pois é isso mesmo. Usamos tal expressão por causa do que Alexandre fez há 23 séculos. Mas nosso Alexandre, que não era de brincadeiras, realizou a predição do oráculo. Conquistou a Pérsia. De lá marchou para o Egito, que pertencia à Pérsia, e também conquistou. Para comemorar a vitória, ergueu uma cidade perto da boca do Nilo, e deu-lhe um nome derivado do seu, Alexandria. Se fosse eu, teria botado Ricardópolis. Conhece alguma Ricardópolis? Se conhece, coloque nos comentários aqui embaixo. Nessa cidade, que iria tornar-se uma das mais importantes do mundo, fundou a célebre Biblioteca dos Tempos Antigos. Como eram os livros? Escritos à mão, em tiras de papiro, emendadinhas, formando rolos. Esta biblioteca foi acumulando tudo que a humanidade havia escrito até aquela data, e chegou a ter 500 mil de obras. Se séculos mais tarde não fosse queimada pelo sultão Omar, hoje seria a mais preciosa e importante biblioteca do mundo. Por que assim decentíssimo Omar destruiu uma coisa tão preciosa, vovó? Perguntou o menino revoltado. Por puro espírito de fanatismo, meu filho. Omar, que era um fanático da religião de Maomé, mandou incendiar a preciosa biblioteca por quê? Ou os seus livros diziam o mesmo que o Corão, e nesse caso são inúteis?
ou dizem o contrário, e nesse caso devem ser destruídos. O Corão é o livro sagrado dos maometanos, como para os cristãos é a Bíblia. Imbecil. Não era lá que havia o tal farol? Sim, nesta mesma cidade de Alexandria foi erguido esse monumento notabilíssimo, o farol, o gigantesco farol cuja luz alcançava muitos quilômetros longe. Foi levantado na ilha de Faros, de cujo nome veio a palavra farol. Era uma torre de mais de 30 andares, coisa colossal numa época de construções de 1 e 2 andares apenas. Isso assim continuou assim, com poucos, os prédios continuaram com poucos andares, até que inventaram uma tecnologia chamada elevador. Quando essa tecnologia elevador foi lançada, só então que começaram a ter prédios de 20, 30, 40 andares. Afinal, quem é que queria morar num edifício de 20, 30 ou 40 andares sem elevador? Se você conhece alguém cujo sonho é morar num edifício de 40 andares, lá no alto, sem elevador, coloque nos comentários aqui embaixo. Mas Alexandre não ficou à espera de que a biblioteca se enchesse de livros e a torre de Faros se erguesse ao 30º andar. Deu ordens para que tudo se fizesse e tocou para a frente. Alexandre não podia parar. Ardia por conquistar novas terras, ver novas caras, novas coisas, e esqueceu-se completamente da sua Macedônia. Em vez de voltar para lá, ao menos a fim de matar as saudades, marchou para a frente e foi conquistando todos os países que encontrou até a Índia. Que homem mais que os outros! Era Alexandre, vovó, observou a menina, desde meninote. Realmente, Alexandre era único e tinha bicho carpinteiro no corpo. Não podia parar. Começou a ser rei aos 20 anos e desde aí até a morte jamais cantou lugar. Morreu com 33 anos apenas, a idade de Cristo. E já era chamado Alexandre o Grande. Havia se tornado senhor de todo o mundo. Pelo menos de todo o mundo então conhecido e habitado por povos civilizados. Só não se lembrou da Itália. Ou não teve tempo de conquistá-la. Mas naquele tempo a Itália não passava de uma porção de cidades pouco povoadas e sem nenhuma importância. Se ele soubesse. Quando Alexandre viu que nada mais restava que valesse a pena vencer, dizem que chorou. E como não tinha mais mundo para conquistar, resolveu morrer, não é? Mais ou menos. Não vendo inimigos pela frente contra os quais lançava seu exército, Alexandre resolveu voltar para a Grécia, mas com muita preguiça, lentamente, parando pelo caminho para gozar a vida em festas. E assim alcançou a cidade da Babilônia, que já não era nem sombra do que havia sido nos tempos da grandeza. Lá morreu repentinamente durante um banquete no ano 323 a.C. O que será que aconteceu? Se você tem algum palpite, coloque nos comentários aqui embaixo. Meu palpite é que morreu envenenado. Mas jamais vamos saber. Este Alexandre deveu muito e muito a Aristóteles. Foi Aristóteles quem lhe ensinou a ser um grande homem. Nas suas conquistas, prestava grandes benefícios aos povos dominados. Ensinava-lhes a língua grega, de modo que pudessem cultivar o espírito lendo os únicos livros de valor existentes na época, os livros gregos. Ensinava-lhes os esportes atléticos praticados em Olímpia. Ensinava-lhes as artes, a pintura, a escultura, a música. Sua preocupação era melhorar a cultura dos vencidos. Podemos até dizer que, com seus livros, ninguém ensinou mais aos homens do que Aristóteles. E com a sua espada, ninguém ensinou mais aos povos do que seu discípulo Alexandre. Alexandre casou-se com uma rapariga persa de grande beleza chamada Roxana, e morreu antes de lhe nascer o último filho, o único filho, de modo que a chefia do império coube aos seus generais. Aos quais? Ao mais capaz que governe, tinha sido a recomendação de Alexandre. Lutem entre si e vejam qual o mais forte.
Este deverá ser o meu sucessor. Os generais lutaram entre si, mas a vitória empatou entre 4. Em vista disto, o império de Alexandre foi dividido em 4, cabendo cada parte a um deles. Destes generais, só um tinha realmente qualidade de chefe ou rei, um chamado Ptolomeu. Governou o Egito sob o nome de Ptolomeu I, e governou bem, formando uma dinastia, isto é, fazendo que seus filhos governassem depois dele. Os outros generais não souberam conservar os reinos recebidos, de modo que depois de alguns anos, nada mais restava do grande império de Alexandre. Tal qual um balãozinho de elástico, que a gente assopra e ele se enche, até que, paf, estoura e não fica coisa nenhuma, observou Pedrinho filosoficamente. E assim termina mais um capítulo, do mesmo modo que terminou o Império de Alexandre. Durou e acabou. Muitos impérios da época existiram, foram criados, cresceram e desapareceram nas areias do tempo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E consiga pelo menos um inscrito para o canal. Quero ver se a gente consegue chegar em 100 inscritos antes do fim desse mês. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.